Oi, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio na nova temporada do podcast da Dental Santé. Aqui comigo a doutora Juliana Leite, como vocês já conhecem. O primeiro tema do nosso episódio de hoje é o Invisalign. Doutora, para começar, o que é o Invisalign? Olá, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, tirando as dúvidas, e dando um pouquinho mais de informação. Mas o Invisalign seriam placas transparentes, onde você faz todo o alinhamento do dente do mesmo jeito que o de bracket convencional. Ou seja, é um tipo de aparelho através de plaquinhas, que são os alinhadores chamados também, em vez de você ter aqueles brackets cheios de fio, que incomoda. Então o Invisalign veio para substituir isso. É um tipo de aparelho, só que removível. Doutora, como é feito esse tratamento com o Invisalign? Então, o tratamento com Invisalign, ele é feito da seguinte forma: o paciente vem na clínica, a gente identifica o problema, faz o escaneamento digital e aí a gente vai fazer todo um planejamento digital de como o paciente precisa estar com a resolução daquele caso, ou seja, no futuro. O paciente vai saber dessa forma, usando o Invisalign, como ele está na fase inicial, ou seja, ele com um problema, a arcada dentária digital a gente vai ter em 3D, e a gente vai planejar digitalmente como essa arcada dentária vai ficar no final do tratamento já em 3D. Com o antes e depois desse paciente projetado digitalmente, vão ser fabricados todos os alinhadores, que são pares de plaquinhas removíveis, transparentes, que o paciente vai ficar trocando a cada semana. Conforme o movimento vai ocorrendo na arcada dentária, uma nova placa vai precisar ser encaixada, porque a placa anterior, devido ao movimento que ocorreu, não vai mais encaixar. Então, uma nova placa é encaixada e, dessa forma, o tratamento do paciente, planejado digitalmente anteriormente ao tratamento em si, porque já faz tudo anterior, ele vai ser feito, fabricadas placas, já contando com os movimentos que vai havendo todas as semanas. Então, para cada paciente, vem uma série de plaquinhas, onde cada paciente, devido à sua situação, vai ter um tratamento específico, um número de placas específicas. Por isso que é importante vir no dentista, porque não é para todo paciente 10, 15, 20 placas, não, é conforme a personalização do que a gente precisa fazer para a melhoria daquele sorriso. Então, vem uma série de plaquinhas, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui uma caixinha de um paciente. E aí, o tratamento do paciente está todo nessa caixa. Vem o nome da caixinha, Essa é a marca da Invisalign, que é a que a gente usa. E aí, vem todo na caixinha o tratamento completo do paciente está dentro de uma caixinha. Ou seja, todas as plaquinhas, os pares de placa, tudo numerado no saquinho, com o nome do paciente. Então, vem todas as caixinhas, ó. Vem todos os pares de placa que esse paciente vai precisar trocar toda semana, conforme os movimentos que foram planejados para ocorrer na sua arcada dentária. Conforme o movimento planejado, uma nova placa o paciente vai colocando e assim vai caminhando as movimentações que a gente precisa para o resultado final ser atingido. Doutora, existe alguma faixa etária para o uso do Invisalign ou o uso é livre? Então, o Invisalign pode ser usado desde criança até idosos, já tive, que precisam de afastamento para colocar o implante, Então, não tem idade para o Invisalign. Desde criancinha, primeira infância, até idosos podem estar fazendo uso do aparelho. Qual a diferença do Invisalign para os outros aparelhos, principalmente o metálico, Então, a principal diferença é a estética, Porque, assim, eu estou usando o Invisalign aqui, fazendo esse podcast, Então, vocês quase não percebem que eu estou usando um aparelho. O de bracket, ele vai além de ser incômodo, de poder ferir, de machucar, de acumular mais placa bacteriana, causando cárie no dente. A principal coisa, assim, que chama a atenção de todo mundo é o conforto, porque são plaquinhas que não tem ferro nenhum, em boca, e a estética, Ou seja, você pode também tirar com liberdade total para se alimentar, você pode tirar para fazer sua higiene, Ou seja, você não muda seu hábito de vida usando Invisalign. Você também pode ter a liberdade de ir para um evento, um casamento, uma formatura, algum evento específico, não quero estar de aparelho. Não tem como a gente estar tirando de bracket, O Invisalign a gente pode tirar, pode voltar a usar depois,
Então, assim, a principal diferença são essas, que são bastante, assim, procuradas pelos clientes na hora de optar pelo Invisalign. Existe algum acompanhamento durante o processo do uso do Invisalign? Então, o acompanhamento, que são as manutenções, né, convencionalmente chamadas no aparelho de ortodontia fixa convencional, também precisa as manutenções no Invisalign. Então, assim, o Invisalign ele substitui o aparelho, mas ele não substitui os acessórios ortodônticos, borrachinhas, liguinhas, alguns botões, acessórios que o dentista precisa para, junto com o aparelho, com a plaquinha em si, transparente, fazer os movimentos. Então, precisa vir no dentista fazer esses acompanhamentos para a gente colocar os acessórios e acompanhar o caso, mas uma vantagem é que não precisa vir mensalmente com uma ortodontia fixa. Ele pode vir 2 meses, 3 meses, uma viagem a trabalho, demorar mais tempo entre uma manutenção e outra, e mesmo assim não interferir no resultado final, porque é tudo planejado. Então a gente adapta as vindas do paciente às manutenções. Quais são os cuidados, doutora, que o paciente tem que ter durante o uso do Invisalign? Então, os cuidados seriam, primeiro, usar o máximo de horas por dia, a gente recomenda 20 horas, né? E além disso, o uso de tipo, não pode um alimento, certo? Comer um alimento, não posso se alimentar com ele, beber bebidas quentes, só alimentos gelados, bebidas geladas, né? Como água, alguma coisa. Mas assim, fazer sua higiene, trocar a plaquinha no dia certo, são alguns dos cuidados que precisa para a plaquinha. Quanto tempo em média dura o tratamento do Invisalign ou vai depender de cada paciente? Então, vai depender do paciente, né? Cada paciente vai ter sua personalização do seu tratamento, vai depender, mas assim, de todo jeito, ele é um tempo menor do que o mesmo tratamento sendo feito por um aparelho fixo convencional. Além de ter a transparência e a segurança do resultado final, do paciente saber o tempo necessário realmente para usar aquele aparelho. No fixo, a pessoa vai usando, vai para manutenções e nem o dentista nem o próprio paciente sabe com exatidão quando vai acabar. Com o Invisalign a gente consegue isso. Ok, doutora, muito obrigado, viu? Fique por dentro do nosso canal, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos próximos assuntos divulgados aqui no nosso podcast da Dental Santé. Até lá! Tá, tchau, obrigada!